E aí, parceiros, você sabe qual é a ferramenta mais poderosa para o seu casamento? Então, mês de março chegou e nós queremos trabalhar com você essa poderosa ferramenta para o seu casamento. E qual ferramenta seria? A comunicação. E assim, tem que ser uma comunicação eficiente, tá? Então vamos para a palavra para a gente ver um exemplo, né, que a palavra nos mostra sobre uma comunicação e aonde esse povo chegou através dessa comunicação. No capítulo de Gênesis 11, versículo 1, fala assim: naquele tempo toda a humanidade falava uma só língua. Olha só, falava uma só língua. Aí vamos para o 6. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam a levantar. 6 agora, li o 5. Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que eles ousarem fazer. Olha que poderoso, gente. Através de uma só linguagem, né? Esse povo conseguiu, né? Porque naquela época ambos falavam a mesma língua. Então, por essa habilidade, eles conseguiram. Eles não tinham limites. Eles conseguiram construir uma torre que ia chegar no céu. Então, para você entender aonde você pode chegar através de uma só linguagem, de uma comunicação saudável, eficiente dentro do seu casamento. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Então, como falar a mesma língua dentro do casamento, né? Então, o primeiro ponto que nós trazemos aqui é você estar no mesmo objetivo e na mesma direção de vida com seu cônjuge. Sim, isso aí vai fazer com que faça toda a diferença dentro do casamento. Por quê? Porque se você constrói um cabo de guerra dentro do relacionamento, você vai para um lado, o seu cônjuge vai para o outro, vai chegar um momento que essa corrente ela vai partir. Esse cabo de força ele vai se romper. Então, a partir do momento que você une força e está do mesmo lado nesse cabo de força, que você puxa na mesma direção, isso sim vai te dar uma vitória, isso vai prevalecer um sucesso dentro do teu relacionamento. Mas você não pode competir, porque a competição vai fazer com que isso se destrua. Quando os interesses são diferentes, isso aí leva a sucumbir o teu casamento, isso leva a destruir a relação. Tá? Porque a partir do momento que eu vou concorrer com minha esposa, né, ela quer ir para um lugar e eu quero ir para outro, isso não vai dar em lugar nenhum, porque nós não estamos no mesmo pensamento. E aí eu pergunto, a união do relacionamento foi para quê? Para que a gente se uniu? Para a gente caminhar junto, para a gente ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de vida. E eu não estou falando sobre profissão. Você pode ter uma profissão diferente da sua esposa, mas o objetivo de vida tem que ser um só. Né? Você trabalha, você é médico, você é aeromoça, você é construtor, você é house cleaner aqui nos Estados Unidos, alguma profissão. E você vai fazer o seu trabalho diferentemente do seu cônjuge, mas os objetivos de vida tem que ser na mesma direção para poder se cumprir o que Deus tem para dentro do teu casamento. Então vamos continuar, vamos para o ponto 2. O ponto 2 fala o seguinte, para mim e para você, que o nosso casamento é uma instituição, e lembrando que essa instituição é divina, tá? Então tem que ser exercida com excelência. Então se ela é uma instituição, toda instituição precisa ter um líder. Então, no nosso casamento não vai ser diferente. Esse líder precisa exercer essa função dentro do nosso casamento. Então, por exemplo, quem é o líder do casamento? É o sacerdote. Só que esse sacerdote, ele tem que ter uma liderança funcional. E o que seria essa liderança funcional? Ele teria que ser coerente com aquilo que ele vive dentro de casa.
Entende? Então não tem como tomar conta de uma instituição divina sem ter uma vida com o divino, sem ter uma vida com Deus. Não é isso? Então o sacerdote ele precisa estar em harmonia com Deus. Para quê? Para levar essa instituição para o lugar que Deus tem para levar o seu casamento. Então, por exemplo, vamos entender que você, mulher, você tem que entender que Deus deu a missão do seu casamento para o seu cônjuge, para o seu sacerdote. E você é submissa a essa missão, ou seja, você é ajudadora, você é auxiliar dessa missão e ele como líder dessa missão. Então lá atrás nós passamos uma situação bem interessante. Nós hoje moramos aqui nos Estados Unidos, mas antes de virmos para cá eu não queria vir, né? Então houve um desacordo na comunicação. Só que Deus me cobrou o meu posicionamento. Deus me lembrou a minha posição. E toda posição nos dá uma função. E a minha função naquela hora era o quê? Era entender que o meu marido era o líder da missão, que ele estava nos destinando a vir aqui para os Estados Unidos e eu obedeci e hoje nós estamos aqui e para a glória de Deus nós estamos aqui no lugar onde Deus queria trazer a nossa família, trazer o nosso casamento para esse lugar, porque Ele tinha algo para fazer com a nossa vida e através das nossas vidas nesse lugar. Então foi muito bom, sabe? Naquela época eu entendi o papel do meu esposo como líder do nosso casamento, como aquele que direciona. Aí você pode perguntar assim, pastora, e se ele tiver errado? Aí ele vai resolver com Deus. Não é problema nosso, mulher, é problema do nosso cônjuge, é ele e Deus. A nossa parte é o quê? É obedecer, é cumprir o princípio, entende? E a parte dele é com ele e com Deus, que é o quê? Que é liderar a nossa família, que é liderar o nosso casamento, que é desenvolver a missão que Deus deu para ele dentro do nosso casamento. E muitas vezes você pode dizer assim, mas pastora, o meu marido não se posiciona. E aí o que é que eu faço? E aí a posição da ajudadora é orar, estar na posição em Deus para poder fortalecer o seu esposo, para ele ter o posicionamento dele dentro da missão dele. Foi bom você falar isso, amor, porque assim, o que geralmente acontece nessa situação, a mulher vai e senta na cadeira do homem. E quando ela senta na cadeira do homem, muitos homens ficam confortáveis e não sentam na sua cadeira e não ocupam a sua posição. E aí o que vai acontecer? É aonde começam as brigas, a comunicação disfuncional. Por quê? Porque não estão obedecendo a ordem, não estão obedecendo a receita que Deus dá para o casamento. E continuamente a comunicação vai ficar disfuncional. E para a gente finalizar com o terceiro ponto, é o casal ter os mesmos valores dentro da relação. Para não haver divergência de comunicação, para não haver nenhuma divergência dentro da escolha e das decisões que vocês vão tomar. Porque a partir do momento que vocês se unem, vocês sentam, vocês elaboram, vocês planejam o futuro de vocês, não tem como dar errado. E o que é que você pode dizer sobre ter os mesmos valores? É tudo aquilo que vocês colocam como mais importante dentro do relacionamento de vocês. É tudo aquilo que vocês põem prioridade. É o que vocês consideram mais relevante. Primeiro, as primeiras coisas. Quando a partir do momento que vocês concordam isso, não vai haver discussão, não vai haver falta de comunicação, porque você senta, elabora, planeja, decide, obtém o objetivo alcançado e você vai estar no sucesso. E aí você vai gerar o sucesso do seu casamento. Mas a partir do momento que cada um pensa para si, vocês não estão casados, vocês estão dividindo um lar, entende? E você precisa exatamente fazer esse planejamento, porque é o que hoje nós podemos dizer assim, nós temos 29 anos de casado, porque nessa longa caminhada nós sempre planejamos a nossa vida. Nós sempre sentamos, conversamos, tivemos comunicação para poder a gente alinhar o roteiro da nossa vida para a gente chegar no sucesso que a gente quer alcançar.
E para fechar, né, com vocês, para você ter, vou pegar essa palavra que o pastor falou de roteiro. Para você fazer o roteiro do seu casamento, vocês têm que ter o mesmo objetivo. Entende? Vocês precisam de um líder para esse roteiro e vocês precisam ter os mesmos valores, porque os valores é o nosso combustível. Então, se você está indo para um lugar e o seu cônjuge para outro, não vai haver comunicação entre vocês. Então, vamos trabalhar essa comunicação, vamos estudar, vamos entender, vamos praticar esses 3 pontos que nós trouxemos hoje para vocês. Então, que você não seja abençoado sozinho com essa palavra. Passa essa palavra para os teus amigos, para os teus familiares, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando o próximo, você vai estar ajudando mais uma família a receber o melhor de si, para elas também descobrir os valores dela, para ela também descobrir o destino de cada uma dessas famílias. Então não deixa de dar o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você receber mais vídeos como esse. Também eu quero fazer um convite para você. Vai lá no nosso Instagram, Instituto Itai, anacristina.psicóloga e @silascosta com SY. Tchauzinho e até a próxima semana.